Hello students, how is it going? Let's start our second lesson of the week. Today is Wednesday, and we have to study today in our English books, okay? So first guys, open your English books at page 100, yes, 100, when we have the lesson number 5 at the cafe, Let me remember you a tip, deixa eu lembrar aqui vocês uma dica, it's very important to know, ok? Inclusive essa semana aconteceu uma confusão e eu vou tentar explicar para vocês, justamente por conta da palavra café, que algumas pessoas confundem bastante. So how do you know I'm a teacher, né? And I work at the school, other school. And then I do my test. I have to write my test. Então eu tenho que escrever as minhas avaliações, mandar para uma pessoa digitar, tá certo? E avaliar. Então a pessoa que digita as minhas avaliações, ela tem um pouco de noção de inglês, justamente para que ela possa digitar corretamente. E aí o que aconteceu é que ela viu lá a palavra café, dizendo, como se estivesse escrita em English, and she asked me, Jessica, you write café em português, café. E eu falei, but no, this is not café the drink, it's café the place. Yes, então por quê? Confundem muito a cabeça das pessoas. A palavra café em inglês, tá, students? É a bebida, a qual quando eu me refiro à bebida, drink, eu vou falar coffee. Lembrando, não falem cough. Cough é outra coisa, tá? É coffee. A bebida. Então, é o café em si, a bebida, o cafezinho que eu tomo, tá? Então, isso em inglês é coffee. Mas o local, certo? Aqui não é muito comum na nossa cidade, mas existem nas cidades grandes, Fortaleza e outras cidades, existem os cafés, cafeterias, né? A gente não chama de cafeteria, porque cafeteria dá uma ideia de que é cafeteria de um refeitório, de uma escola, de uma universidade. Então, eles chamam de café, tá? Esse é o local onde as pessoas vendem café, lanches, etc. E como é que eu chamo isso em inglês? O local, café. Café, tá bom? Só tira o acento, porque em inglês não temos acento. Então, café é o local. Por isso que aqui diz at the café, ou seja, lá no café, o local, tá? So, please don't be confused about this. Novamente aqui temos um diálogo, tá? Onde eu vou read for you and you please pronunciate. Let's go. So we have Samantha and Eden. Samantha says, hey Eden, what are you drinking? Repeat guys. Hey Eden, what are you drinking? What are you drinking? O que você tá bebendo? Observem aí, ing final significa fazendo naquele momento. Drinking. What are you drinking? And he says, I'm having an Americano. I'm having an Americano. Então, eu estou, esse have, pay attention students, novamente uma dica importantíssima. O verbo have, que vocês estudaram todo o ano praticamente, significa ter, tem, não é? Expliquei pra vocês várias vezes. Porém, quando eu falo sobre comida, tá certo? Eu vou ter o meu café da manhã, eu vou ter o meu almoço, eu vou ter o meu jantar. Então, quando eu for me referir a estar comendo, a estar fazendo uma refeição, eu vou utilizar também o have, tá certo? Então, muito importante, lembre-se sempre assim. Então, sempre eu falo have breakfast, tomar meu café da manhã, have my lunch, comer o meu almoço, have my dinner, comer o meu jantar. Não achem estranho. Ter o meu café da manhã não é literalmente ter, é comer, tomar, ok? Então, utiliza-se o have antes de falar sobre você comer alguma refeição. Então, I'm having an Americano. Então, eu estou comendo, né? Estou bebendo um americano, que eu acho que deve ser uma bebida, um café, né? Que é típico lá dos Estados Unidos, então eles colocaram o nome americano. Join me, ele diz, né? Join me. Junte-se a mim, né? Ele está convidando. Join me. E continua. The coffee is really good here. The coffee
It's really good here. Então, o café é realmente uma delícia aqui, é realmente bom aqui. E Samantha diz, how much is it? How much is it? Quanto custa? E ele responde, $3 for an Americano. $3 for an Americano. I don't know what the other stuff costs. I don't know, ok? What the other stuff costs. Então, não sei o que as outras coisas, o preço das outras coisas. Então, novamente, I don't know what the other stuff. Essa palavra aí, stuff, significa coisas, tá? No geral. Então, ele não sabe o preço de outras coisas lá. Other stuff costs. Ela continua. I want a shot of espresso. I want a shot of espresso. Então, eu gostaria de um espresso. A bebida, tá? In fact, na verdade, olha aí aquela expressão que a gente já estudou, tem aí uma brief note, ó. In fact, pode ser para você adicionar um detalhe, também para dizer na verdade, tipo actually, tá? In fact, I think, então ela vai adicionar uma outra coisa, ela quer também, além do espresso, então ela vai adicionar mais um outro item, então fala-se, in fact, I think I want more than one. Então ela diz, na verdade, né, eu também gostaria de mais que um, né, one espresso. E ele diz, how many are you going to have? How many are you going to have? Então, quantos você vai querer? E ela diz, 2 right now. Então, 2 agora mesmo. Maybe more later. Maybe more later. Então, talvez mais tarde. I also want some cake. Eu também, né, quero um pedaço de bolo. Observem que antes da palavra cake, que é bolo, ela usou some. Por que some? Algum bolo. Que coisa estranha, Jéssica. Quando tratam-se de pratos, de coisas que a gente não tem como contar, tá? Coisas pequenas, a gente utiliza algum, some cake. Então, algum bolo. No, I think I want a donut. Então, ela já trocou de ideia. No, I think, eu acho, I want a donut. Então, acho que eu quero um donut, né? Que é aquelas rosquinhas super comuns. Oh, I want to go to the bathroom. Can you order for me? Então, ela diz, né? I want to go to the bathroom. Eu quero ir no banheiro, eu tenho que ir ao banheiro. Can you order for me? Can you order for me? Então, você pode fazer um pedido pra mim. E ele diz, sure. How many donuts? Sure. How many donuts? Então, ele diz, claro. How many donuts? Quantos donuts? E ela responde, just one for me. No, 2. Sorry, hey, order one for you too. I'm paying for it. Então, ela é bem decisa, né? Ela diz 2, depois ela diz sorry, hey. Ela diz, hey, order one for you too. Pede um pra você também. I'm paying for it. Eu estou pagando pra isso, tá bom? Então, observem aí que ele utilizou perguntas com how much, how many, que é o que a gente vai ver hoje. Qual a diferença dessas duas perguntas, como utilizá-las, tá? Para perguntar sobre quantidade, tá? Então, vamos lá para o vocabulary. Temos um vocabulary bem interessante sobre itens que tem em um café, tá? Então, anotem, por favor, essas palavras, please. So, let's repeat. Coffee. Coffee é justamente por isso que tem 2 S. Quando tem 2 E junto, o som é de I longo. Então, coffee. That's okay? Tea, que é o chá. Observem como se escreve tea. Tea, não é? Nunca falem tea. Não se diz tea, jamais. É tea. Só, como se tivesse um T e um I. Tea. Tea, como se você sopra. Tea, pelos seus dentes. Tea, ok? Cake, bolo. Cake. Pizza. Pizza, normal, né? Cup of tea. Cup of tea. Cup em inglês não é copo, não confundam. Cup é xícara. Cup of tea, copo é uma xícara de chá.
cup of tea, xícara de chá. Piece of cake, aí ele já tá dizendo aí como que a gente utiliza isso mais no nosso vocabulário, né? Piece of cake, olha, um pedaço de bolo. Piece of cake, tem aí na figura. Bowl of soup, bowl of soup. Então, a tigela em inglês se chama bowl of soup, então uma tigela de sopa. Bottle of wine, garrafa, bottle of wine, de vinho, bottle of wine, bottle of wine. Cost, que é o verbo custar, tá? Então, it cost $10. Então, isto custa $10, tá? Pay, pagar. Pay. I will pay for it. Eu vou pagar por isso. I will pay for it. Cheap. Cheap é um adjetivo que significa barato, tá certo? Então, you ask, how much is this t-shirt? And I said, oh, it's just $10. Oh, it's very cheap. It's very cheap. É bem barato, é muito barato. Então, cheap é o adjetivo barato. E o oposto de cheap é caro, né? Expensive. Expensive, tá? Então, novamente. Oh, beautiful t-shirt. How much is it? Oh, it's $105. What? Oh my God, it's so expensive. It's so expensive. Então, é muito caro, tá bom? Então, são opposites. Cheap, barato. Expensive, é caro. Aqui pede que você estude as palavras, ouça, repita várias vezes aqui como eu fiz com vocês. About you, temos o number 1, tá? Tá pedindo que você faça uma list of things you sometimes buy and a list of things you want. Você vai fazer sobre você, tá? Uma lista de coisas que você gostaria de comprar e é isso mesmo, que você gostaria de comprar e outras que você gostaria de ter, mas provavelmente talvez você não vai comprar agora. 2. Which of these things are cheap and which are expensive? Na 2 é justamente sobre as suas listas. Qual desses things que você escreveu na sua lista is cheap, barato, and what are expensive? Então você vai fazer 2 colunas aí, uma coloca cheap, expensive, você vai listando aí das suas listas, você vai colocar what is cheap and what is expensive, ok? Very good. Agora vamos aí na tabelinha onde vamos pra gramática. Como eu expliquei pra vocês, how many and how much são usados para fazer questions, para perguntar sobre quantidade das coisas. Só que em inglês existe uma coisa chamada countable and uncountable. Aquilo que conta-se é aquilo que a gente não consegue contar por ser muito pequeno, tá? Então ninguém conta. Por exemplo, como assim, Jéssica? Por exemplo, se você pegar uma sacola de farinha, você vai contar cada grão da farinha? Então isso a gente chama de uma coisa incontável, certo? Uma coisa que seria contável, Jéssica, maçãs, cenouras, ovos, porque são grandes, eu posso contar ali. Então, isso vai ser o que vai definir qual desses dois eu vou utilizar, o que é contável e o que não é contável. Então, para coisas que são contáveis, countable things, vocês vão usar o how many. Então, eu pergunto para vocês, how many students are in the class? How many books are in your school bag? How many apples are in the fridge? Certo? Então, eu estou usando how many porque todas essas coisas que eu cito, que eu pergunto, eu posso contá-las. Então, vamos para o exemplo. How many pineapples, quantos abacaxis, how many pineapples are in the fridge, que tem lá na geladeira? A resposta poderia ser diversa, né? Existem 5 pineapples. Tá? Então, coisas grandes, posso contar. Eu utilizo how many. E o how much, teacher? O how much vai ser quando eu falar sobre coisas incontáveis, como eu expliquei o exemplo da farinha. Porém, tem algumas coisas que deixam a pessoa confusa, tá? Principalmente os meus alunos,
todos os alunos do mundo e ficam, oh my god, eu nunca entendo isso, mas é assim mesmo. Você tem que aprender o que em inglês é considerado uncountable, incontável, tá certo? Por quê? Muitas coisas só de olhar eu vou saber que é incontável, né? Como migalhas, pães, tá certo? Porque lá eles não contam o pão, o bolo, como sendo uma coisa, tá? São porções que dá para um número variado de pessoas. Então eles têm isso como algo incontável, tá bom? Dinheiro, por exemplo. Como assim dinheiro é incontável? Claro que eu sei contar. $1, $2, R$30, 20. Mas em inglês o dinheiro não é contável, tá certo? Quando vamos usar as expressões. Então, para perguntar o preço, sempre é how much, tá bom? How much are that shoes? Tá? Então, é como se na cabeça da pessoa que vai utilizar o how much, ela não sabe o preço de jeito nenhum, então pode ser um valor qualquer. Então, é incontável para ela, tá bom? Então, how much rice is there? How much rice is there? Quanto de arroz tem lá? There is a packet of rice. A packet quer dizer um pacote, tá? Packet of rice. Então, outros exemplos de coisas que são incontáveis. O tempo, por exemplo. Então, você vai utilizar muito assim. How much time do I have? How much time do I have? Quanto tempo que eu ainda tenho? How much time do I have? Or how much homework do you have for the weekend? Quanto de exercício de tarefa de casa você tem no fim de semana? Então também é how much. Lembrando que quando você coloca essas coisas em líquidos. Outra dica importante. Tudo que for líquido é how much. How much water, quanto de água, how much wine, quanto de vinho, how much milk, quanto de leite, tá? Todo líquido é how much. A não ser que eles estejam dentro de recipientes. Por exemplo, é uma garrafa de água, então já não posso utilizar o how much, porque a garrafa eu consigo contar. Então, se eu perguntar pra vocês, how many bottles of water, do you have? Quantas garrafas de água você tem? Aí já passa a ser how many. Então, se esses líquidos estiverem, ou esses grãos, ou pacote de arroz, na pergunta, tá? Pacote de arroz, ou deixa eu me lembrar, a can, uma lata, se estiver enlatado, né? A can of beans, feijões, uma lata de feijão. Então, se estiver enlatado já, a pergunta eu tenho que começar com how many, tá bom? So, guys, não se preocupem que isso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Se tiver dúvidas pra gente aí perceber como é melhor, ok? Temos aí o F, onde vocês vão, para cada questão, decide which answer, vocês vão escolher uma das opções e marcar a correta e colocar no tracinho, tá? F, use the language, how much do you need? Quanto você precisa? Write down 4 things you want to do. Escreva no tracinho 4 coisas que você quer fazer, tá? Pode ser aleatório, são coisas que você quer fazer. How? Então, 4 things you want to do. 2. Ask and answer questions about how much time, money, energy you need to do these things. Então, depois que você colocar as 4 coisas, você vai lá no seu caderno e você vai fazer perguntas utilizando o how much. Como assim, teacher? Por exemplo, uma das coisas que eu escrevi, que uma das coisas que eu gostaria de fazer seria viajar para um outro país, tá? Então, eu vou utilizar perguntas utilizando how much sobre isso. Então, eu poderia colocar perguntas como how much money do I need to go there? Quanto de dinheiro eu vou precisar? How much time? Quanto de tempo eu vou ter que ter para ir para esse lugar? Ok? How much energy, quanto de energia eu vou gastar e por aí, entendeu? Vocês vão utilizar how much questions para perguntar sobre essas coisas que você escreveu aí. Tem exemplos aí. 3. You can answer using a lot, a little, not much,
or units. Então, na sua resposta, você vai perguntar, né? Depois tem a resposta. Na resposta, você pode utilizar aí a lot, que significa muitos. Próxima aula eu vou explicar melhor para vocês sobre essas expressões, tá certo? A little, um pouco, tá bom? Not much, não muito. Units, que são a quantidade exata, tá? Que você pode aí utilizar. Por exemplo, você perguntou how much money. Então, você escreve a unidade realmente de quanto dinheiro você vai gastar. Exemplo, $1,000, ok? $2,000 e por aí vai. Quarta questão. Look at the things you want to do and the pictures below. Então, você vai olhar as coisas que você anotou lá e as figuras abaixo. To do these things, what do you need beside time, money and energy? Então, você vai olhar para essas coisas que essas pessoas estão fazendo. Além de money, que é dinheiro, time, que é tempo, tá? E energy, que é energia. O que mais uma pessoa poderia precisar, necessitar para realizar essas atividades aí? Você vai pensar and escrever in English, of course, ok? Então, guys, achei nossas aulas bem produtivas. Anotem tudo, tá? Depois quero ver no caderno quem anotou tudo direitinho, fez aí suas anotações e resolveu seus exercícios, tá bom? So, see you next week. Have a nice day. Bye!